E tudo bem, mas eu acho que não devia ficar só no Diniz, cara. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro espera uma palavrinha. Panzi, mas é início de temporada, você já tá querendo que alguém do clube venha falar? É início de temporada e eu não esperava o torcedor pedindo a cabeça do técnico no terceiro jogo do jeito que foi. Adeus Diniz, ei Diniz, vai, sei lá o quê. Jogador dando entrevista falando que tem que calar a boca e jogar mais, e tá certo. Então, cara, tem que saber entender o momento e a hora de dar uma palavrinha com o torcedor, né? O trabalho está sendo feito, a gente confia, etc e tal, e vida que segue. Porque vai deixando o treinador sozinho, né? Para carregar o fardo. Mas, enfim, acho que a entrevista coletiva do Diniz foi uma entrevista consciente. E, realmente, o primeiro tempo do Cruzeiro foi horroroso, cara. Betim venceu o primeiro tempo por 1-0 e poderia ter vencido por 2-3, sem nenhum exagero. Mas nenhum exagero. O Cruzeiro só foi finalizar pela primeira vez. Aliás, finalizar não. O Cruzeiro só chegou com um perigo, deu um susto no Betim pela primeira vez aos 27 minutos do primeiro tempo. E não foi nem finalização. Foi uma boa jogada ali do Matheus Pereira pelo lado esquerdo. O Cruzeiro praticamente não finalizou. As duas chances de perigo, as duas em impedimento. Impedimento do Gabigol, que aliás fez um jogo muito ruim. Extremamente discreto, praticamente não pegou na bola e quando pegou, muita coisa ruim. Mandou uma bola na trave no segundo tempo, também estava em impedimento. E o segundo tempo do Cruzeiro foi muito bom, sim. O Diniz fez alterações, improvisou o Marquinhos como um ala pela direita, colocou o Vidalba como lateral esquerdo, passou a fazer uma saída com 3 jogadores, abriu o campo pela direita com o Marquinhos e com o Dudu pela esquerda. Ora, o Vidalba era o cara que corria rente à linha lateral e o Dudu fazia um corredor central. O Cruzeiro tirou o técnico Alex Nassif da zona de conforto, obrigou o treinador do Betim a mexer também. Então foi um segundo tempo bom do Cruzeiro. Se eu falei que o Betim fez 1-0 no primeiro tempo, poderia ter feito 2-3, o Cruzeiro fez 1-0 no segundo tempo e poderia ter feito 2-3 se não fosse a grande atuação do Michael na segunda etapa. Então foram 2 tempos distintos mesmo. Um péssimo primeiro tempo do Cruzeiro e um segundo tempo muito bom. Mas o bom segundo tempo do Cruzeiro não apaga o combo que a gente tem falado, que é o combo Diniz desde que chegou, e é com isso que o torcedor tá pé da vida. Eu imagino que o torcedor do Cruzeiro reconheça o bom segundo tempo que o time fez. Eu imagino que o torcedor do Cruzeiro reconheça a melhora do time no segundo tempo, mas é pouco. É pouco jogar um segundo tempo contra o Betim bem, é pouco jogar um primeiro tempo contra o Tombense bem, é pouco fazer jogos mais ou menos lá nos Estados Unidos, e aí não dá para cobrar a pré-temporada, o próprio jogador tira o pé. É pouco que o Cruzeiro fez em 2024, na reta final no Campeonato Brasileiro, sob comando de Diniz. Foi pouco que o Cruzeiro demonstrou na final da Copa Sul-Americana, e é com isso que o torcedor está chateado, e é por isso que o torcedor tem cobrado. E eu repito, eu não acho que as falas do Diniz, a entrevista dele, estejam erradas ou equivocadas. O Diniz, na cabeça dele, está falando de 2025. E que ele precisa testar, ele precisa trabalhar. Chegou um monte de jogador e que precisa assimilar a ideia de jogo dele. E é no dia a dia, é apanhando, é jogando mal, é oscilando, que isso tudo vai acontecer. Agora, além da cobrança do Diniz, é preciso começar a entender o que o Cruzeiro fez na janela, no mercado. Muitos jogadores que chegaram em baixa. E eles precisam ser recuperados também, com jogos, com mau desempenho, com bom desempenho, com derrota, com empate, com vitória. Só que vem o combo. E a cobrança vai para cima de quem ficou, no caso do treinador. Porque eu falei isso antes da jornada e hoje mais cedo no Rádio Esportes. Dos jogadores que chegaram na atual janela. Quem que fez um grande 2024? Quem que está chegando no seu melhor momento da carreira? Praticamente ninguém. Você tem o Bolassi, que fez um bom 2024, mas com Criciúma, que foi rebaixado. Você tem o Rodriguinho, que fez um bom segundo semestre de 2024, mas no América, que não conseguiu o acesso. O Fabrício Bruno não fez um grande 2024, perdeu a posição titular. O Marquinhos não fez um grande 2024, foi reserva do Fluminense. O Fagner foi reserva no Corinthians. O Eduardo praticamente não jogou pelo Botafogo. O Gabigol fez 2 gols na final da Copa do Brasil, decidiu. É um jogador extremamente decisivo. Mas um 2024 muito aquém daquilo que a gente já viu do Gabriel Barbosa. O Dudu praticamente não jogou. E o Palmeiras não fez o mínimo esforço para segurá-lo. Aliás,
fez o máximo esforço para vendê-lo. Foi isso que aconteceu no Palmeiras, mas não conseguiu vender. O Christian, que eu deposito muita confiança, acho muito bom jogador, mas não fez um grande 2024. Então, cara, essa turma toda precisa, assim como o Diniz, recuperar aquilo que a gente espera deles. E eles vão fazer isso com a camisa do Cruzeiro. É o 2025. Eles precisam de uma boa pré-temporada, eles precisam de jogos, de minutos, para entregarem tudo que se espera deles. Ah, Panzi, mas você está criticando as contratações? Não. E eu teria feito as mesmas contratações. Acho que o Cruzeiro foi bem ao mercado, pegou muito jogador em final de contrato e caras grandes. Mas eu não posso brigar com o que foi o 24 deles. Assim como o Diniz não pode brigar com o que está acontecendo. E ele não está brigando. Ele está sendo muito honesto. Falou, tá ruim. Tá muito ruim. Tem que melhorar muito. Aí o repórter já ia começar a pergunta, ele... qual a avaliação que você faz do seu desempenho? Ele, ruim. Aí o cara, não, deixa eu terminar a pergunta. O Diniz sabe que o desempenho dele tá ruim. E os jogadores também. Eu tava ouvindo a Zona Mista e lendo aqui algumas entrevistas, todo mundo reconhecendo que tá ruim, cara. Mas, gente, tem 20 dias de trabalho. Tem 3 jogos oficiais. Então eu também não posso trazer o 2024 inteiro para minha análise do 2025. Eu entendo e eu tô vendo que tá ruim. Mas é início de temporada, gente. Qual time que tá voando no futebol brasileiro? Não deve ter nenhum time voando no futebol brasileiro. Sinceramente, time grande, que entrou de férias no final e agora que tá com 15, 20 dias de trabalho. Então, tem que ter paciência. Agora, vai pedir paciência pro torcedor que tá machucado desde o ano passado? Eu não vou. Eu não vou ficar pedindo paciência. Mas os atletas precisam mostrar mais, o Diniz precisa mostrar mais. E vou te falar, viu, Cirilo? Não é fácil pra gente. Tô falando como comentarista, não é simples também separar as coisas. Tirar o 2024, tudo que aconteceu ou não aconteceu, né? E trazer pra análise apenas o início de temporada. Tá difícil pra caramba. Não é simples, não é fácil. E imagino eu que não seja simples nem fácil pro Diniz pensar numa pré-temporada no macro, porque a pré-temporada é pré-temporada. Não é pré-próximo jogo. Não é pré-jogo contra o Betim, jogo contra o Tombense, não é pré-clássico contra o América, jogo contra o Vila, não é isso. O Cruzeiro tá trabalhando em janeiro, visando a temporada inteira, então não dá pra queimar etapa também não. Botar os caras voando em janeiro, porque chega em julho, eles não aguentam mais. É uma preparação física feita para o ano inteiro. É uma preparação técnica feita e tática para o ano inteiro. E que demanda tempo. Então não é simples a nossa situação também, como comentarista, como analista, e sabendo que precisa separar as coisas. É difícil. O 2025 está cedo. Eu acho bizarro pressionar, pedir saída de técnico agora, com 3 jogos oficiais e 20 dias de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho absolutamente compreensível o torcedor cobrando esse início de 2025, porque ele está vendo se repetir o que ele viu o 2024, segundo semestre inteiro, praticamente. Então, não é simples a situação do Diniz, não é simples a nossa situação também, mas a do Diniz, a dos atletas, é por isso que eu falo que o Matos, que é o cara... que é o CEO, o cara das contratações, o cara do dia a dia, o cara do futebol, talvez dá uma palavrinha para acalmar o torcedor. Mas ele sabe muito mais do que eu, muito mais experiente do que eu, muito mais vivido do que eu. Talvez ele esteja esperando mais um tempinho para falar, ou então na cabeça do Matos, do Pedro, não existe a menor possibilidade de nada e eles passaram muita confiança pro Fernando Diniz. Mas a gente trabalha com suposições. Se vierem a público, falarem, deram uma palavrinha, um pronunciamento, talvez acalme a imprensa, acalme o torcedor e dê mais tranquilidade pro elenco e pra comissão técnica trabalharem. Eu repito, esse início de temporada, gente, é início de temporada. É um negócio maluco a pressão que está acontecendo, mas eu entendo porque é uma pressão que vem desde 2024. Oferta imperdível de TIM Ultra Fibra. Contrato 600